Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quinta-feira, nós temos a presença do secretário de Planejamento de São Vicente, Emerson dos Santos, gentilmente atendendo ao nosso pedido, e a presença também do Wagner Nunes, ele que nos ajuda a debater assuntos da cidade de Cubatão, funcionário público da Prefeitura de Cubatão, gentilmente atendendo ao nosso pedido. O programa de hoje está apenas começando e você é meu convidado, 3224-7017, 3224-2944. Quero começar com o Wagner, porque esta semana aconteceu em Cubatão acontece todas as semanas, né? A sessão da Câmara, e teve uma votação importante, não para Cubatão, mas para todas as cidades, que é o número de cadeiras para vereadores na cidade de Cubatão. Houve um impasse, a proposta da... Pode trazer aqui, Toninho, a proposta dos partidos, com exceção do PT, são de 15 cadeiras, hoje são 11 cadeiras, a proposta são de 15 cadeiras. O vereador Bigode, em razão do PT ter colocado a propositura de apenas 13 cadeiras, o vereador Bigode apresentou, elevando até o máximo 17 cadeiras, um imbróglio se instalou, e eu pergunto, Wagner, a cidade de Cubatão merece 11, 13, 15, 17, qual o número ideal para a cidade de Cubatão? Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, boa tarde, Emerson. Boa tarde à população de Cubatão. Terça-feira teve, sim, uma discussão acalorada na Câmara em razão dessa discussão do número de cadeiras para cada município, não só em Cubatão, como em todos os outros municípios da Baixada e do país. Eu entendo, se a legislação diz que você pode estender o número máximo, que seja feito o número máximo, 17 cadeiras. Logicamente, há uma composição política entre partidos de aceitar-se ou não esse quantitativo. Entende-se em Cubatão, pelo acordo que foi feito entre as lideranças partidárias, que o número ideal seria 15 cadeiras. Ponto de vista pessoal, o máximo, porque assim você daria representatividade, né, à população de Cubatão. Quanto maior o número de vereadores eleitos, a população terá um maior número de representantes. Questiona-se aqui o seguinte, bom, e o gasto? O gasto da Câmara seria praticamente o mesmo. Caberia à Câmara Municipal, né, gerir os recursos que a Prefeitura passa para ela, com base nessa divisão de valores pelo número de cadeiras. Mas o gasto... Não aumentaria, altera, não altera. Não altera. Para 11 ou para 17 é o mesmo orçamento. O gasto seria o mesmo. Teria que ser o quê? A divisão desses valores que são repassados para a Câmara Municipal dentro dos números de 17, 15, 13 ou 11 vereadores. Não altera o valor, é o mesmo. Não. Na verdade, eu concordo com você, acho que a representatividade quanto maior melhor, e critico aqui a decisão da Justiça Eleitoral de ter a lei não foi bem redigida. Ficou uma margem muito grande, Emerson, e deixou a responsabilidade da decisão para as câmaras municipais. E aí acho que é difícil você legislar meio que em causa própria. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, boa tarde, Wagner, boa tarde, telespectadores da Santa Cecília. Essa questão do debate do aumento de cadeiras é um debate que está pipocando em todas as cidades. Até porque tem prazo, né? Tem prazo. Tem que ser um ano antes, né, para que você possa alterar a lei orgânica. Evidente que, assim, cada município tem uma realidade. Uma característica. Uma característica, uma realidade. Em São Vicente, em especial, o PT defende o aumento do número de cadeiras. Se a gente fizer até um comparativo, né, Wagner, assim... Cubatão... Quantos são hoje em 15. 15. Né, com 332 mil habitantes. Né? Então está muito subrepresentada. Se Cubatão hoje está lutando aí para ter 15, 17, né, com uma população... 120 mais ou menos. 120 mil habitantes, né? Então São Vicente tem quase que 2/3 da quase 2/3.
Então, significa que cada... Aliás, cada 2/3 a mais, né? a mais de população. De população. Então, ela está subrepresentada. Então, é evidente que o PT em São Vicente defende o número de cadeiras. Em São Vicente, o mínimo e o máximo... O máximo pode chegar a 23. 23. 23. E a proposta do PT seria de quantos vereadores em São Vicente? Hoje o PT trabalha na perspectiva de no mínimo 19. Né? Eu acho pouco também. Viu? E no máximo 23. É evidente que, é claro que, por exemplo, em São Vicente, em especial, o orçamento da Câmara está em déficit. Né? Então, é lógico que a gente está falando hoje de 2011, a gente vai estar discutindo para 2013. Né? Porque os novos composição tomará posse em 2013. Mas, independente disso, eu acho que o aumento da representatividade, acho que São Vicente não pode estar subrepresentada dentro de uma região metropolitana com 332 mil habitantes. Que é muita gente. Você tem a área continental que precisa de representantes, até para conseguir discutir seus problemas com mais ênfase, e 15 não dá. Só a área continental é quase o tamanho da população de Cubatão. Então, por isso que nós defendemos em São Vicente. Agora, em cada município tem sua realidade. Acho que Cubatão é importante debater o assunto. Lá o PT defende o número de 13 cadeiras, parece que tem um acordo que tinha sido feito anteriormente, no sentido de ser 13 cadeiras. Em Santos, eu não vejo uma discussão aflorada sobre esse tema. Eu até aqui acho que o presidente da Câmara, Manuel Constantino, tem sido um tanto omisso nessa discussão, que é um assunto que não interessa só aos vereadores que estão na Câmara, interessa a toda a sociedade. Claro. O vereador Manuel Constantino, atual presidente da Câmara de Santos, não tem colocado esse assunto com a devida clareza para discussão. Então a gente não sabe o que os vereadores estão pensando. O que nós escutamos em Santos é que tem de ir a 21, né, o número de cadeiras. A 21. A 21. Né, que é um número, acho que extremamente razoável, né, também pelo tamanho da cidade. Mas assim, em cada município é uma realidade. Acho que é importante que a população debata o assunto, é uma oportunidade que a classe política tem de fazer o debate público. Por quê? Porque assim, por exemplo, o PT defende o aumento de cadeira, né, e às vezes parece que vai à contramão da opinião pública, e não é verdade. Se a gente fizer o debate corretamente, como o Wagner mesmo estava colocando, você não está onerando o orçamento é o mesmo. O orçamento público, né, porque o repasse é 5% no caso do São Vicente, e não vai ser alterado com 13, com 20, com 50 vereadores. Né? O que vai ocorrer é que você vai ter maior concentração ou menor concentração de recursos, né, na Câmara. Né? Então, acho que quanto mais você democratizar, quanto mais você criar representação política, né, onde todos os bairros, todos os segmentos sociais possam pleitear um espaço, acho que é muito bem-vindo. Eu até só vou dar uma sugestão aqui. Eu acho que seria interessante, Wagner, não sei o que você pensa, o que o Emerson pensa, mas que as câmaras promovessem audiências públicas, né? Até para a gente ouvir a população, qual é o pensamento da população. Eu acho muito egoísta deixar essa discussão apenas para os vereadores que têm mandato, não é? Quer dizer, em Cubatão os 11, em São Vicente os 15, em Santos os 17, quer dizer, eu acho que é uma relação egoísta, quer dizer, não, olha, nós é que vamos decidir qual será a representatividade de vereadores. E, na verdade, isso deve partir da população, penso eu. Com certeza, Augusto. Eu acho que cabe, no caso em Cubatão, o presidente da Câmara, né, o Donizete, abrir esse espaço, essa discussão pública, né, com a comunidade. E como disse o Emerson, a maior representatividade implica no quê? No atendimento dos anseios da população. Nós tomamos o exemplo do quê? Da Vila Esperança. Né? A Vila Esperança, lá são 20, 25 mil habitantes. Tem que ter um representante. Um só. Se você aumentar a representatividade na Câmara, pode até ser 2. Sim, mas no mínimo tem que ter um. No mínimo tem um. Então, essa discussão é salutar. Caberia, eu acho que é um apelo que a gente se faz ao presidente da Câmara, que se faça audiência pública, abra espaço na Câmara Municipal de Cubatão para a população poder dizer: nós queremos o quê? O maior ou o menor número de representantes. E isso deve ser feito, sim, eu concordo com a sua opinião, Augusto. Viu, Emerson, eu acho que nós vamos voltar na essência do vereador, né?
que é aquele vereador do seu bairro ou aquele vereador de um grupo, não é? Quer dizer, então você tem um representante das mulheres, ou você tem um representante dos homossexuais, ou você tem um representante dos moradores do Gonzaga, que é a essência do vereador. Até porque essa coisa do vereador multidisciplinar não dá, é impossível você conhecer os problemas de uma cidade, conhecer todos os problemas. Então acho que o Porto tinha que estar representado, o sindicalismo tinha que estar representado, isso só pode acontecer com um número maior de vereadores. Não, é verdade. Mas também é importante ressaltar, viu, Augusto, assim, que um vereador, o papel do vereador, ele tem o papel de legislar pela cidade, né? Então é evidente que é importante que ele represente uma categoria, é importante que ele represente um segmento, mas quando ele for votar uma lei lá, por exemplo, ele vai votar uma lei que corresponde a todos os moradores da cidade. Mas que agora, ele vai ter a impressão daquele segmento, qual é a opinião do segmento, porque ele vai ser cobrado, não é verdade? Claro. Tem isso, não, né? existe até uma discussão, né? Quando o parlamentar, representa o eleitor ou ele representa a sociedade? É uma discussão. É uma discussão que tem que ser pautada. Existe até um teólogo, um escritor que faz esse debate. Essa comparação. Né? Porque se eu sou eleito pelo segmento de eleitores, a partir do momento que eu tomo mandato, eu represento quem? Esses eleitores ou a sociedade como um todo? Né? Eu parto do pressuposto que eu passo a representar a sociedade como um todo. E a partir do momento que eu represento a sociedade como um todo, né, eu não só represento aqueles que me elegeram, mas represento a cidade. Nos né? Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, a interpretação é que você representa os eleitores. Então, quando você tem lá um segmento, você tem lá os deputados que defendem, por exemplo, o direito de cada cidadão portar uma arma. Né? Quando ele está no parlamento, ele defende aquela ideia dos seus eleitores. Né? Mas aí eu tudo entendo bem, a Augusto. questão da sociedade, até porque no Brasil se coloca muito essa questão. Assumiu o cargo, você agora representa a sociedade. Eu penso diferente. Eu acho que você apresentou propostas, né? Você foi eleito pelas suas propostas, e quando você chega no parlamento, você tem que seguir aquela cartilha, penso eu. Não, mas está correto, mas tu entende que assim, por exemplo, vamos fazer uma questão hipotética, né? Eu fui eleito pelo movimento sindical, correto? Sim. Pelos trabalhadores. É evidente que o meu mandato vai ter que estar em defesa dos trabalhadores. Lógico. Correto? Sem dúvida. Mas vai aparecer na pauta da Câmara lá, por exemplo, votar sobre o aumento ou não de IPTU, por exemplo. O meu voto sobre o aumento do IPTU não é um voto referente só a uma categoria. Com certeza. É a cidade como um todo. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão daqueles que te elegeram, né, naquilo que você se comprometeu com a sua base, né, ou com o seu segmento que pese religioso, que pese sindical. Então tem esse compromisso, mas também tem um compromisso com a cidade. Mas aí o né? PT está correto quando o PT faz as plenárias. Sim, sim. Porque aí ouve a todos, né? Cada um representa uma linha de pensamento, e aí você tem, você vai ponderar, né? Eu acho que se você é eleito pelos sindicalistas e você vai votar o aumento do IPTU, você vai na tua base, né? Claro. Você vai votar pela sociedade, mas você vai ter o mínimo de entendimento. Olha, a minha base hoje está achatada, não está com ganhos. Quer dizer, é uma discussão... Tem que fazer o debate, né? Tem que fazer o debate. É uma discussão